Bom dia, nono A. Então vamos dar continuidade e finalizar aí o segundo bimestre. Então o último módulo da apostila de vocês é o módulo 9, o continente asiático e agora especificamente a China. Por que será que a China ficou separada das demais regiões e de outros países que nós já estudamos? Porque a China tem grandes particularidades, né? Do ponto de vista humano, do ponto de vista natural, do ponto de vista territorial e principalmente do ponto de vista econômico, tá bom? Então eu vou dar continuidade aqui acompanhando o resumo de vocês. Este resumo que está lá no plural junto com o link do vídeo, ok? Então acompanhe a apostila que fica mais fácil a organização aí, tá bom? Então vamos lá. Ásia, China, superpotência emergente. Então primeiro a gente vai iniciar aí com esse nome, emergente. Emergente significa estar emergindo, ou seja, um crescimento muito rápido, né? Os países emergentes, a gente considera aqueles países subdesenvolvidos, no entanto que a economia ela está em desenvolvimento e um desenvolvimento em comparação com um conjunto de outros países que também são subdesenvolvidos com uma industrialização ainda iniciando, mais desenvolvida, tá bom? Então aí, para iniciar essa questão da China, foi pontuado todas as características naturais, né? Da mesma forma que fizemos com as outras regiões da Ásia. Então, as características naturais. A China é um território, um país com um território continental. O que isso significa? Que o território chinês, o território físico do país é muito extenso. Por isso que a gente diz que é um território continental. A gente pode até comparar com o Brasil, né? Se comparar o Brasil aos demais países aqui da América do Sul, a proporção dele, o território é de proporções continentais, muito extenso. Então temos dois pontos aí. A China faz parte do extremo oriente da Ásia, então a parte leste lá no cantinho, e tem um grande território. Isso diferencia de muitos países asiáticos. Lembrando que o continente asiático é o maior continente aí do nosso planeta, tanto em questão territorial quanto no quesito população, contingente populacional, tá bom? Aí eu dividi em 3 formas de relevo, como eu sempre faço. Então, relevo as planícies, os planaltos e as montanhas. As planícies é aquele relevo de 0 a 200, 300 metros de altitude, relacionado diretamente ao oceano, então planícies litorâneas ou a grandes rios, tá bom? Então as planícies, ela concentra a leste aí do território da China. Os planaltos é a região central, concentra na região central da China, que varia de 200 a 2.000 metros de altitude. Lembrando que a altitude é do nível do mar até o ponto cotado. E as montanhas concentra na região sudoeste aí do território chinês, que é o complexo da Cordilheira, que é um conjunto de montanhas do Himalaia, tá bom? Com os pontos mais altos do mundo. Então, é uma senhora cordilheira, né? O clima, já que estamos falando que o território chinês tem proporção continental, um território muito grande, nós temos a questão do clima também. Então, da mesma forma que o relevo influencia no clima, a localização a partir da latitude, ou seja, a distância aí da linha do Equador, também vai influenciar. Então, esses são fatores climáticos. Aí eu coloquei 4 fatores climáticos que influenciam diretamente no clima da China. Então, são eles a continentalidade, lembrando que continentalidade é a localização bem no centro do território, distante
do oceano. Então, a continentalidade influencia no clima chinês, em algumas regiões. A latitude, então a latitude é a distância relativa da linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante da linha do Equador, ou seja, quanto maior a latitude, mais frio. Então, a continentalidade, a latitude, a altitude, outra regra aí dos fatores climáticos. Quanto mais alto, mais frio. Isso é uma regra que vocês já sabem. E o último ponto aí que entra como um fator climático, principalmente no território chinês e no território asiático como um todo, são as monções. As monções são os ventos. Então eu falo que é uma região que tem os extremos, né? Por que os extremos? Tem invernos mais rígidos e extremamente úmidos, com chuvas torrenciais, o que causa problemas de enchentes em diversas regiões aí da Ásia, na China não é diferente, e um verão extremamente seco. Então, o que são as monções? São os ventos. No inverno, os ventos sopram do oceano para o continente. Consequentemente, traz o quê? Chuva, água, certo? E no verão, os ventos sopram do continente para o oceano. Consequentemente, acontece o quê? Um período mais seco, tá bom? Então, são esses os 4 fatores climáticos que influenciam aí no território chinês. Continentalidade, latitude, altitude e as monções, ok? E isso, gente, essas questões do clima nós estudamos e sempre aperta a tecla lá de entender as características, porque isso influencia em tudo, né? Em tudo. Vai influenciar na agricultura, principalmente se tratando de um país asiático, onde o primeiro setor da economia aí, a agricultura, ela ainda é bastante predominante, tá bom? Quanto a essas características. Agora, os aspectos humanos. Aspectos humanos. Então, a China ainda tem, né? Porque há estudos que mostram que a Ásia vai conseguir superar, a Índia vai conseguir superar nos próximos anos a população da China. Mas o dado que temos aqui é de 2018 e 2018, o último dado, mostra que a população chinesa é a maior população mundial, com 1,4 bilhão de pessoas. Então, considerando que a gente tem, em média, né, dando uma arredondada, 8 bilhões de pessoas no mundo, um único país, a China, tem 1,4 bilhão. E aí tem a Índia com mais 1 bilhão. Então, concentrado aí em 2 países asiáticos, nós temos 2 bilhões de habitantes. Muita gente, né? Por isso que a gente considera um formigueiro humano. Então, 1,4 bilhão de pessoas. Em relação às características étnicas, a grupos étnicos no continente chinês, diferente de todos os países que nós já estudamos, onde falamos, o grupo étnico do país é muito heterogêneo, muito misturado, muito miscigenado, tem uma grande variação de etnias, né? Entre aspas aí, que seriam as raças. Mas na China, a predominância é de um único grupo, que é o grupo Ban. Então, por isso que as características dos chineses são muito parecidas. Então, 93% da população corresponde a esse grupo étnico. E os outros 7% da população se distribuem em 50 diferentes etnias aí. Tem os mongóis, os tibetanos e assim por diante. Mas é uma proporção muito discrepante, onde 93% da população é uma única etnia e 7% são outras 50 etnias. Diferente de outros países aí do mundo. Se compararmos o nosso, nós temos uma miscigenação muito grande, né? Uma diferenciação aí. Densidade demográfica. Densidade demográfica é a concentração de pessoas em um território, né? É a divisão do total de habitantes pelo tamanho do território. Consequentemente, teremos um número médio
de tantos habitantes por quilômetro quadrado. A densidade demográfica no território chinês, ela não é homogênea. O que isso significa? Que não é em todo o território chinês que tem a mesma densidade demográfica. Ela vai ser diferente, da mesma forma que já vimos de outros países. Então, a concentração aí da densidade demográfica no território chinês é na região leste-sudeste da China. Na página 271, tem aí um mapa para vocês analisarem, que ele mostra a densidade demográfica. Tudo bem? Então, acompanhem aí. Dados de 2017 em relação à população e densidade demográfica, já que estamos falando de números. Ok? Então, dados de 2017. A taxa de natalidade na China é de 1,23%, ou seja, é um número positivo. A mortalidade é de 0,78%. E o crescimento vegetativo é de 0,45%, ou seja, a população chinesa continua a crescer. Ah, professora, mas na China não tem aquela política de um único filho? Já existiu essa política de um único filho na China, mas atualmente não existe mais essa política. Até porque, pensando em contingente, quantidade da população, isso reflete na economia que nós já vimos. Então, por um período, houve a política de um único filho na China e a população tinha benefícios, né, ou prejuízos sociais perante a seguir ou não essas regras, né? Mas atualmente não existe mais. A população ela continua tendo um crescimento positivo, mas em comparação com anos anteriores ainda é bem menor. Até porque tem uma regra: quanto mais um país se desenvolve, menor a tendência é diminuir a taxa de natalidade e aumentar a expectativa de vida. Por quê? O modo de vida, o custo de vida, a maior parte da população saindo do campo, onde tem uma outra dinâmica e gasto, enfim, uma outra dinâmica de vida e vindo para as cidades. Então, isso tudo vai influenciar, ok? Aí mais 2 dados aí para vocês. Então, na China, nos últimos anos, a expectativa de vida tem aumentado. Isso é um reflexo da melhoria da economia e, consequentemente, das condições sociais. Tá bom? Então, deixa eu ver se eu não perdi nada. Então, tem tido uma maior expectativa de vida. As pessoas passam a viver mais. Então, a expectativa de vida para a mulher é em torno de 78 anos, enquanto para os homens é de 74 anos. E se comparar o território chinês, a gente vai perceber que as regiões onde o grau de urbanização, onde as pessoas moram mais nas cidades do que no campo, a expectativa de vida da população é ainda maior. Sobre economia. Então, economia, qualquer atividade que gere aí um lucro. Ok? Eu dividi para vocês, coloquei um dado do PEA. Então, falando da população, falando da quantidade de pessoas, e agora, para entrar no quesito economia, o PEA. PEA é população economicamente ativa, ou seja, basicamente quem trabalha, tá bom? Então, da população chinesa, no primeiro setor da economia, que é a agropecuária, concentra 28,3% da população, dos trabalhadores, do PEA. No segundo setor da economia, que é a indústria, a transformação do produto, 29,3% da população. E no terceiro setor da economia, no setor terciário, 42,4% da população. Então, a gente percebe que a distribuição aí da população economicamente ativa é muito próxima de um país desenvolvido, né? Mas a China ainda é considerada um país subdesenvolvido, no entanto emergente, com um crescimento muito rápido. E aí, não podemos deixar de considerar que grande parte do PEA, né, por mais que a gente fale que é 28,3% do PEA que
que trabalha no primeiro setor da economia, ou seja, no extrativismo e na agropecuária, isso significa mais de 200 milhões de pessoas. Ainda é muita gente. E aí, dessa distribuição, 55% corresponde à agricultura. Então, é a parte predominante aí no território, na atividade de primeiro setor da economia, no território chinês. 30% é pecuária, então criação. 12% pesca e o restante é a parte de silvicultura. Silvicultura, lembrando que é o plantio de uma única espécie, pode ser eucalipto para celulose, pode ser, enfim, e a silvicultura, ok? Na página 275, tem um gráfico para analisarmos. Esse gráfico, ele mostra a evolução da composição do PIB. Então, qual o setor teve maior crescimento ou queda aí no crescimento ao longo dos anos? Então, o dado é de 1980 até 2015. E aí a gente percebe pelas cores o que tem acontecido com a evolução do PIB, Produto Interno Bruto, toda e qualquer riqueza produzida, adquirida pelo país, tá bom? Então, aí tem o setor primário. O setor primário, em 1980, significava 29% da economia. Em 2015, caiu para 9% da participação no PIB. Depois temos o setor secundário. O setor secundário significava lá em 1980 48% do PIB do país. E 2015 apresenta 40%, então teve uma queda. E o setor terciário, que é o comércio e os serviços, passou em 1980 de 22% de todo o PIB para 50%. Então teve um crescimento muito alto. À medida que o primeiro e o segundo setor eles decaíram, tiveram uma queda acentuada, o terceiro setor teve um avanço muito intenso aí. Depois, vamos analisar lá na página 276 um mapa. Esse mapa mostra aí na apostila de vocês que são as principais atividades, principais produtos aí do primeiro setor da economia. Então tem a distribuição de cultivos da agricultura, tem a distribuição da pecuária em todo o território. A gente percebe que a região mais urbanizada, que é a região leste e sudeste do território chinês, concentra principalmente a agricultura, enquanto a região menos desenvolvida do território chinês, que é a parte noroeste, norte do território chinês, concentra a pecuária, ok? E aí, para finalizar aí sobre essa questão da China, a indústria no território chinês. Provavelmente vocês já perceberam ou já estudamos um pouquinho sobre, principalmente no 8º ano, quando estudamos o continente asiático, alguns países específicos, que o território chinês nos últimos anos aí tem tido um crescimento gigantesco, principalmente do ponto de vista industrial. Por quê? Eles ganham pela quantidade, ou seja, as indústrias produzem com um preço abaixo do valor do mercado e muitos países aí consomem os produtos chineses. Então isso explica o grande crescimento, né, e muito acelerado mesmo, em comparação aos demais países do mundo, até outros países asiáticos, onde teve um crescimento grande aí na produção, na quantidade, na variedade de produtos, e o mercado chinês está dominando aí todo o território. Lembrando que quando nós falamos de produtos chineses, não é o produto final, né? Então eu não recebo um produto final, muitas vezes um produto final, mas é o meio do caminho de um produto. Então peças de tecnologia, vestiário, linha, tecido e assim por diante. Tá bom?
Então é isso, a atividade da semana de vocês. Qual é a atividade da semana de vocês? Realizarem a atividade do módulo 9 para finalizarmos. Além disso, ir lá no E1, que eu já postei para vocês a correção de todos os módulos da apostila 2, finalizar essa parte. Pois a partir da semana que vem, damos início aí ao novo conteúdo já correspondente ao módulo apostila 3, ao terceiro bimestre. Tudo bem? Qualquer dúvida, me escrevam no ClassEP, realizem as atividades. Não esqueçam que quando é enviado um vídeo ou postado lá no plural, continua sendo aula, tá bom? Então, até mais, tchau!